Olá, seja bem-vindo. Quase 3 anos depois do primeiro caso, a Covid-19 continua preocupando o mundo. Com uma boa cobertura de vacinas e muitos estudos, já é possível encontrar similaridades entre sintomas e sequelas da doença. Este é o assunto de hoje. Eu converso com o professor de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná, Emanuel Maltempe de Souza. Ele é presidente do Comitê de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Obrigado pela disponibilidade. Professor, qual é o retrato da Covid-19 hoje no Brasil? Se a gente comparar com o que nós tivemos no pico da pandemia, ou mesmo no início da pandemia, a situação é infinitamente melhor. E por que é melhor? Porque a gente não tem o sistema de saúde estressado, não está sobrecarregado, o número de pacientes que vão para o hospital é pequeno, então é muito mais fácil, o número de pessoas morrendo é muito menor. Mas quando a gente olha a pandemia atual, sem comparar com o que aconteceu de pior, a gente vê que a situação ela realmente não é uma situação fácil. Ao final desse ano, nós devemos chegar com talvez 40, 50 mil pessoas mortas por Covid. Isso faz com que a Covid seja uma das principais causas de morte no país. E há 2 anos atrás, essa é uma causa de morte que não existia. Então nós devemos ter um acréscimo do número de mortes no país substancial por causa da Covid. Atualmente, nós temos cerca de 250 pessoas mortas por dia por causa da Covid. Esses números, eles não deixam escapar a conclusão de que a situação ainda é uma situação muito complicada. Graças às vacinas, a situação não é pior ainda, e é uma situação que a gente pode gerenciar. Com tantos estudos que já foram realizados, é possível enumerar agora de maneira mais clara os sintomas mais comuns da Covid-19? Definitivamente não. A Covid-19 tem sintomas variáveis e eles se assemelham a um quadro gripal. Então, frequentemente nós vamos ver coriza, nós vamos ver tosse seca, nós vamos ver, às vezes, espirros, dor de garganta, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Então, é uma variedade muito grande de sintomas e a prevalência desses sintomas tende a ser um pouco diferente, depende da pessoa, se foi vacinada, se não foi vacinada, depende da variante da Covid em parte, mas de forma geral são esses os sintomas. É um quadro gripal de moderado a grave, normalmente está acompanhado por mais de um sintoma, não é um sintoma único. Então é coriza, mais uma dor de garganta, mais uma dor de cabeça, mais uma febre. Geralmente é isso que a gente vê. Então não dá para a gente cravar um sintoma. Se eu tiver isso, tem Covid. Se tiver um ou mais desses sintomas de uma forma persiste por 1 ou 2 dias, o necessário é fazer o teste, é testar. Quando a gente olha o que a gente chama de positividade dos testes de Covid, ou seja, o número de positivos em relação ao número de testes total que é realizado, a gente vê números normalmente acima de 20% desde o começo desse ano, quando a variante Ômicron chegou aqui. Isso significa que entre as pessoas que têm uma suspeita, ou seja, têm sintomas de Covid, 20% tem Covid. Então, se você tem esses sintomas, é importante testar, porque a chance de ter Covid é alta. Então, só para reforçar, ainda os sintomas continuam sendo confundidos com de outras gripes. Exatamente. E aqueles sintomas mais clássicos, como a perda
do sentido de gosto e olfato, esses sintomas estão se tornando mais raros atualmente. É difícil dizer com certeza se isso é por causa das novas variantes que circulam hoje ou se é por causa da vacinação. Mas aqueles sintomas que assim bem clássicos de Covid, se perdeu o olfato, perdeu o sentido de gosto, quase 100% das vezes tinha Covid, esse é menos comum. Então, o que é mais comum hoje é aquele quadro gripal clássico, que inclui a tosse, espirro, às vezes, coriza, dor de garganta, febre, dor de cabeça, dor no corpo, a sensação de mal-estar. É um quadro gripal. Normalmente tem 2 ou 3 sintomas que vêm junto. É possível, professor, que com todas as doses da vacina tomadas, as pessoas possam pegar o Covid e ficar assintomáticas totalmente? Antes da vacina, 80% ou mais de todos os casos de Covid eram assintomáticos. Né? E uma característica bem clássica é o seguinte, o número de pessoas que têm Covid, no início de uma onda, o número de pessoas que têm Covid é muito pequena e de repente ela explode. E provavelmente isso acontece porque naquela população poucos tinham sintomas, mas muitos tinham Covid de uma forma assintomática ou oligossintomática. Então, essa característica parece persistir, embora não estejamos fazendo testes de forma disseminada, como a gente fazia antes, para tentar identificar qual era a porcentagem de pessoas que eram capazes de transmitir, mas não tinham sintomas. Então, não dá para dizer hoje se com a vacina o número de sintomáticos ou assintomáticos realmente diminuiu ou aumentou. Mas ainda há relatos de pessoas sem sintomas e que têm Covid e tomaram a vacina. Professor, quais as sequelas mais comuns de quem teve Covid? A sequela mais comum é uma certa dificuldade em respirar, uma sensação de falta de ar após a Covid. Essa tem sido a sequela mais comum que a gente tem observado. Normalmente, essa sensação de falta de ar, ela dura algumas semanas, às vezes um pouco mais, mas normalmente reverte. Né? E tem aquelas sequelas menos comuns, sequelas que incluem uma descompensação de pressão sanguínea, sequelas neurológicas, como convulsão. Né? Às vezes, o paciente que teve Covid apresenta uma propensão maior a ter convulsão, perda de memória, perda de alguma habilidade que a pessoa tinha e de repente ela não sabe mais como fazer. Essas sequelas que o senhor citou, elas variam, por exemplo, de acordo com a idade ou o mesmo gênero, por exemplo? Em relação ao gênero, eu não vi nenhuma diferença em termos da sequela de proporção de frequência de sequelas entre os gêneros. Mas, de forma geral, as sequelas são mais frequentes nas pessoas que têm alguma condição anterior, então uma propensão a ter um problema no sistema circulatório. Normalmente esse problema aparece logo depois da Covid. Talvez ele fosse aparecer daqui a alguns anos, mas a Covid parece apressar o aparecimento desse problema. E essa é uma doença que produz um quadro de inflamação generalizada muito definido, muito clássico no paciente. E aquelas outras doenças que também produzem inflamação são essas doenças que são acordadas. Eu vou usar esse termo, não é um termo técnico muito bom, mas são acordadas quando o paciente tem Covid. E aí ocorre essa descompensação e as sequelas muitas vezes têm a ver com isso. Né? Enquanto que a sequela no pulmão é provavelmente devida à infecção por Covid e o quadro inflamatório desencadeado pela infecção pelo vírus da Covid no pulmão. A Europa está preocupada com mais uma onda do Covid. Ela pode chegar aqui ao Brasil?
A gente tem visto que quando quando o clima é mais quente, a transmissão diminui. A transmissão diminui substancialmente. Então, se a gente assumir que não haverá uma variante com uma transmissibilidade maior do que essa que a gente tem, ou substancialmente maior do que essa que a gente tem, da Omicron, que hoje é a BA4 e 5, eu acho que o nosso verão primavera-verão vai ser relativamente tranquilo. Tá? E a Europa está hoje lutando com essas variantes. Quando chegar o inverno na Europa, as casas se fecham, as janelas nunca são abertas nessa situação, então eles provavelmente no outono e inverno, mesmo com essa variante, eles vão ter problema de um grande aumento de número de casos. Eu acho que sim. Como nós estamos tendo agora no nosso inverno, um aumento no número de casos. Como eu disse antes, na primeira resposta, não é trivial uma doença matar 250 pessoas por dia, né, num país como o nosso. Isso não é trivial, está longe de ser uma coisa trivial. E eu acho que essa variante pode causar muito estrago na Europa quando o inverno chegar. No meu ponto de vista, o uso de máscara tinha que ser obrigatório ainda, as autoridades tinham que estar olhando isso. Não me parece que o uso de máscara causa uma restrição tão grande na nossa vida, no nosso estilo de vida, que justifique a não obrigatoriedade nesse momento da pandemia que a gente vive. Na Europa é pior ainda, né? Ninguém usa máscara, ninguém toma cuidado, e quando o inverno chegar vai ser pior. Quais as perspectivas para decretar o fim da pandemia? Olha, quando a gente olha esses números, não dá para pensar em fim da pandemia. E uma doença que todos nós, de 0 a 100 anos, somos clientes do SARS-CoV-2. Então ele pode causar infecção em qualquer pessoa. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo que ele pode escolher. Depois que nós somos infectados, um pequeno tempo depois, nós já estamos suscetíveis a uma reinfecção. A vacinação, ela protege muito contra a morte, mas ela protege menos contra a infecção. Isso significa que mesmo vacinados, o vírus vai continuar circulando. Quando você pensa numa doença com essas características, não há como prever quando que ela vai acabar. Então, ela acabaria se nós tivéssemos uma variante super transmissível, mais transmissível que essas daqui, mas que ela tivesse uma virulência super atenuada, que aí fosse simplesmente ou 100% das pessoas ela fosse assintomática. Aí seria um vírus que faria parte do ecossistema viral que nós temos e sem causar uma doença. Mas é possível que ela evolua para essa situação, mas no momento não parece que é isso que vai acontecer. Professor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer poder falar um pouquinho sobre isso, né, e tentar nos apoiarmos para passarmos por essa situação, a maioria de nós, pelo menos, sem maiores problemas. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.